Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois da reflexão do dia, que hoje é sobre a honestidade, darei a resposta à pergunta 764. Jesus ensinou que a vontade de Deus se resume em dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mateus capítulo 22. Não nos surpreende, então, perceber que o serviço a Deus, podemos falar de religião, é ligado ao tratamento de outras pessoas, a ética. Muitas instruções bíblicas reforçam este vínculo importante. Jesus ensinou que a relação com Deus depende do tratamento para com os outros. Ele falou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Disse que é necessário perdoar outros para recebermos o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pedro ensinou que o marido que não trata bem sua mulher perde a comunhão com Deus. 1 Pedro 3, versículo 7. Paulo disse que a mulher que não cumpre suas obrigações familiares traz blasfêmia contra a palavra de Deus. Tito 2, versículo 5. João resumiu bem estes ensinamentos quando afirmou que o homem que não ama a seu irmão não pode amar a Deus. 1 João capítulo 4. Estes princípios devem reger o nosso procedimento em todos os aspectos de relações humanas. Qualquer homem que diz respeitar a Deus deve respeitar a sua mulher. Qualquer pessoa que reconhece sua necessidade do perdão de Deus deve se prontificar para perdoar. E qualquer pessoa que quer ser tratada com honestidade e justiça por Deus precisa praticar honestidade em todos os seus tratos com seres humanos. Os ensinamentos relatados no livro de Provérbios foram escritos 3.000 anos atrás e refletem princípios morais e éticos ainda mais antigos. Entre as orientações práticas de Provérbios, encontramos algumas especialmente importantes para a nossa vida cotidiana. Considere comigo alguns exemplos. Provérbios 20, versículo 10. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Qualquer pessoa que já comprou frutas ou verduras entende o princípio. Uma das táticas mais antigas para ganhar dinheiro desonestamente é por meio de pesos desiguais. Se um vendedor cobrar o valor de 1 quilo e entregar apenas 900 gramas, o comprador sai no prejuízo. Pode ser que muitos compradores enganados nunca descubram a mentira, mas Deus olha. E ele vê tal comportamento como abominável, algo totalmente repugnante para ele. Mas tais práticas não se limitam a pequenos vendedores. Quantos governantes negociam contratos e justificam despesas altas aos cidadãos que pagam os impostos, quando de fato estão desviando parte do dinheiro e exigindo subornos? Diz Provérbios 17, versículo 23, o perverso aceita subornos secretamente para perverter as veredas da justiça. Alguns desvios são descobertos e os responsáveis recebem um castigo nesta vida. Mas Deus vê todos e vai julgar com retidão. Provérbios 16, versículo 11 diz: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Conversei recentemente com um homem cujo trabalho envolve a verificação de pesos usados na validação de negócios, prestando serviço a um órgão do governo. Ele explicou o cuidado necessário para proteger os consumidores. Desde a antiguidade, há padrões usados no comércio para proteger ambas as partes nos negócios. Mas os princípios por trás destes padrões não vêm de governos humanos. O próprio Senhor estabeleceu normas justas e retas, porque Ele é reto e justo.
Quando tratamos outros com honestidade em todos os negócios, refletimos no aspecto importante do caráter do nosso Criador. 1 quilo é 1 quilo. Não importa se vende ou compra. Entre pessoas honestas, sim significa sim e não significa não, como diz Tiago 5, versículo 12. E mesmo quando percebemos depois de dar a nossa palavra que o negócio não foi bom para nós, ainda devemos cumprir a palavra. Davi identificou algumas características das pessoas que habitarão com Deus, quando ele disse no Salmo 15, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que jura com dano próprio e não se retrata. Como em todos os aspectos da vida, as relações entre pessoas em assuntos comerciais e políticos seriam bem melhores se respeitássemos os princípios de ética revelados pelo Senhor desde os tempos antigos. Honestidade é de suma importância entre seres humanos e fundamental para ter comunhão com nosso Criador e Juiz. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 764. Organize os nomes dos seguintes personagens na ordem cronológica. A. Rei Saul. B. Juiz Sansão. C. Rei Roboão. E D. Rei Zedequias. A sequência certa? B, A, C, D. Sansão foi juiz antes da monarquia de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Roboão foi o primeiro rei de Judá depois da divisão do reino. E Zedequias foi o último rei de Judá. Então a resposta é certa. B, A, C, D. E a nova pergunta do dia. Qual ferreiro resistiu às palavras de Paulo e causou muitos males a esse apóstolo? Alternativas. A. Alexandre. B. Crescente. C. Tíquico. Ou D. Eubulo. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A honestidade é de suma importância nas relações humanas e também na relação com Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.